Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 27. Só esse verso. Que diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Amém? Tome assento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o Espírito de Deus. A ação do Espírito de Deus como agente ensinador do crente. O agente que ensina aquele que serve a Deus. Ensina a andar com Deus. Muitos têm feito uma alusão muito equivocada sobre este assunto da unção que ensina, pensando que simplesmente uma descarga espiritual, um poder de Deus sobre a vida do crente, ou viver uma vida na poderosa unção de Deus, ou viver uma vida cheia do poder de Deus, onde a pessoa manifesta aqueles dons, manifesta aquela glória através de língua estranha. Ele não precisa de um outro ensinamento, porque essa unção ensina. É o que a Bíblia parece dizer. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Então tem uma certa raiz, uma certa linha de pensamento que alguns crentes equivocadamente têm, de que a pessoa que tem o Espírito Santo não precisa mais ser ensinada. A pessoa que tem o Espírito Santo não precisa assentar para aprender. A pessoa que tem o Espírito Santo não precisa vir em escola bíblica dominical. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela apenas faz uma leitura superficial da Bíblia, aquele texto ou aquele versículo que ela põe os olhos e lê ali. Então Deus revela todas as coisas, não precisa ninguém ensinar ele, porque o Espírito Santo está abrindo o véu, está desenrolando o rolo, enfim, como muitos adágios aí, como muitos falam. E aí então fazem as suas prédicas, fazem as suas pregações em cima de um versículo isolado, e aí dali se cria muitas coisas, ali se cria muitas doutrinas, ali se cria muitos costumes, porque eles pensam que porque tem o Espírito Santo, porque são pentecostais, porque falam língua estranha, não precisam aprender a unção do Espírito ensina todas as coisas. Aí isso é um equívoco. O que a palavra de Deus está dizendo não é isso. E você agora tem o Espírito Santo, você não precisa aprender. A Bíblia está dizendo, irmãos, que quando nós temos o Espírito Santo, não que não precisamos sentar para aprender, mas nós não precisamos aprender do homem, aprender de Deus através das Escrituras. As Escrituras de Deus é que nos ensinam. Agora tem muito crente que vive assim, que não quer aprender das Escrituras. Não quer entender as Escrituras, pensa que a Bíblia é algo superficial ou segunda linha para a vida dele, porque ele já tem o Espírito Santo. Mas não é. Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender de um culto, e uma coisa que eu vejo que está se perdendo no tempo, está se perdendo conforme vai passando as épocas. Quem é crente antigo, como o irmão Rosalvo, é um crente antigo, ele vai entender o que eu estou dizendo. Hoje em dia, o valor de um culto, por exemplo, ele está onde? Aonde está o valor do culto? Qual é a parte do culto que tem valor para uma pessoa, você sabe? Lá no final, na oração final. É ou não é assim? O pregador prega, faça seu convite, vem à frente e a oração final. Todo mundo está na expectativa. As pessoas vêm no culto, mas a expectativa do coração de cada pessoa é o final do culto, não é assim? A expectativa de todos está voltada ao que vai acontecer. A expectativa do que está sentado ali, ouvindo o pregador, é o que vai acontecer quando ele orar.
O que vai acontecer quando chegar no final do culto, naquela oração final, naquela oração que o obreiro desce e põe a mão, naquela oração que o crente, o obreiro pega e começa a orar com poder, aleluia, aquelas coisas começam a acontecer. Qual é o sentido? O que vai acontecer? Essa é a mentalidade do povo. Mas, irmãos, o valor do culto é todo ele. Não é o final. O culto, por isso já se diz culto, adoração, cultuar. O valor de você estar aqui não é o final. O valor é desde o começo que você colocou o pé. Desde o começo que você entrou para dentro dessa igreja. Desde o momento que você dobrou o seu joelho para orar. Ali começou o culto. Ali começa o valor de você estar aqui. Ali começa o valor de você glorificar a Deus. Ali começa o valor do culto em si. Não só o final. Deus não está preocupado no final. Deus está preocupado com você no culto todo que você está prestando. Deus não estava preocupado quando o sacerdote entrava lá no templo, entrava lá no Santo dos Santos. Deus não estava preocupado, aleluia, na manifestação dele lá dentro, no Santo dos Santos. Deus estava preocupado em todo o ritual do culto, desde o começo do altar do sacrifício, depois na pia de bronze onde lavava os seus pés, depois quando entrava para dentro do lugar santo, onde tinha o candelabro, onde tinha o altar dos pães, onde tinha o altar do incenso. Deus está sempre preocupado com toda a harmonia do culto. Você deve estar preocupado com toda a harmonia do culto. Você tem que participar nos hinos da harpa. Você tem que orar junto quando estão orando. Você tem que dar, aleluia, atenção em todo o culto, para que no final, aquilo que tu espere aconteça realmente. O culto, irmão, ele tem que ser completo. O apóstolo Paulo já ensinou isso. O apóstolo Paulo ensina isso lá em 1 Coríntios. Falando sobre o culto, ele diz no capítulo 14 de 1 Coríntios, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? O que nós temos que fazer? Paulo está perguntando, na ótica de vocês, meus irmãos, aí de Corinto, o que vocês vão fazer quando vocês se reúnem? Qual é o sentido da reunião? Qual é o sentido de vocês estarem aí na igreja? O que vocês vão fazer? Ele diz, quando vos reunis, um tem salmo, hinos, outro tem doutrina, palavra, um tem revelação, aquele traz língua estranha e o outro interpreta, mas seja tudo feito para edificação. Ou seja, o culto ele tem que ser completo na igreja. O culto ele não é picado, o culto ele não é subdividido, o culto ele é completo. Tudo tem que estar ali funcionando e todos nós participando. Não é quem canta o hino da harpa, é só ele que canta. Não é quem pega o microfone para orar, é só ele que ora. A igreja tem que participar do culto. É isso que Deus quer, para que no final as coisas aconteçam como você quer que seja, como você quer que aconteça, quando você quer um milagre, quando você quer uma porta aberta, quando você quer receber poder de Deus, quando você quer ser cheio do Espírito Santo. Então você tem que participar do culto e não ser um espectador do culto. Aleluia! Isso está se perdendo. Antigamente, meus irmãos, se entrava na igreja, todos dobravam seus joelhos para orar. Hoje, eu vejo que uns dobram os joelhos e outros ficam sentados lendo Bíblia. Aí dava-se oportunidade para um irmão ou uma irmã cantar o hino da harpa. O irmão cantava e às vezes falhava a voz e você ouvia toda a igreja cantando, porque não era um irmão cantando o hino da harpa, porque o hino da harpa não é um hino especial, é um hino congregacional, é onde todos louvam ao Senhor. Mas hoje parece que não, vamos esperar, deixa o Rosaldo cantar o hino da harpa, eu quero esperar a palavra, eu quero ver o final do culto, eu quero ver a bênção. Irmão, a bênção depende de você cultuar o culto. Você cultuar aqui no culto. Se você cultuar aqui na igreja, a bênção vai chegar. Agora, se você esperar que um cultue do lado, outro cultue com oração, outro cultue só com hino de louvor, outro cultue só com hino da harpa, assim, meus irmãos, nós estamos perdendo a essência de um verdadeiro culto. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós lemos aqui 1 João falando sobre a unção que nos ensina. E eu vejo, meus irmãos, que tem muita gente se perdendo nessa questão da unção. Se perdendo. Por quê?
Porque nós, irmãos, temos uma tendência de ler a Bíblia com a ótica nossa. Não é assim? Se você pegar um crente adventista, ele vai ler a Bíblia na ótica adventista. Ele vai achar sábado em pé no domingo. Se você passar a Bíblia, tua Bíblia, para uma pessoa que é mormon, ele vai ler a Bíblia na ótica mormon. Se você passar a Bíblia para um crente pentecostal, como é o nosso caso, ele vai achar Pentecoste até no morto, porque é a ótica. Ou seja, nós não temos que ler Bíblia, nós não temos que estudar a Bíblia sobre a ótica de um movimento. Nós temos que ler Bíblia sobre a unção do Espírito que nos ensina todas as coisas. Nós temos que ler a Bíblia conforme ela mostra o que ela está dizendo, não o que eu quero que ela diga. Quer ver um exemplo que eu sempre traço aqui, e vou traçar mais uma vez para isso ficar marcado nas nossas vidas, é Atos capítulo 1, verso 8. A Bíblia diz uma coisa, mas o crente pentecostal lê outra porque a visão dele daquela leitura é sobre o movimento pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu estou dentro de uma igreja que tem um movimento nascido lá em 1912 por Daniel Berg no Narvinha aqui no Brasil, e em 1906 lá na Europa. Mas quando eu vou ler a Bíblia, a minha visão, ela tem que ser a visão que Deus quer. Não uma visão humana, não daquilo que eu penso, não daquilo que eu acho, não fazer alusões ou pregações em cima daquilo que eu penso sobre a Bíblia, quando a Bíblia não está dizendo aquilo que eu estou dizendo. Capítulo 1 e verso 8 de Atos dos Apóstolos, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esta palavra, ela é muito forte no meio pentecostal. Porque se a pessoa lê, como muitos têm lido, fazem deste poder do Espírito Santo um poder sobrenatural que é envolvente somente dentro da igreja. Eles pregam que você tem que estar cheio do poder. Você tem que receber, e começa a gritar no púlpito: receba, receba, até que todos pulem, até que todos falem língua. E é isso que se resume o poder que eles estão dizendo. Porque essa é a ótica daquilo que eles estão pregando. Mas não é a ótica de Deus. Esse poder de você saltar, falar em língua, é real? Claro que é. Mas nós temos que completar o versículo. Esse poder que você recebe aqui de falar em língua, esse poder que você recebe aqui de ser cheio do Espírito Santo, ele tem, aleluia, ele tem alguma coisa a fazer quando você recebe. Ele tem algo para que você venha fazer. Não é simplesmente você receber o poder que a Bíblia está dizendo, e você ficar aqui cheio, pular que nem pipoca, terminar o culto, você se esvaziar desse poder e ir para casa dormir. Há um sentido de receber as coisas de Deus. Há um sentido, irmão Jada, de você receber o poder de Deus. O sentido está escrito, mas ninguém lê, porque a visão é uma ótica apenas pentecostal. O sentido de você receber este poder, que nós temos que receber. Eu sou a favor, porque é bíblico. Nós temos que receber. Só que o porquê de receber está escrito aqui, é porque nós vamos ser testemunhas. Se eu não recebo esse poder, eu não vou ser testemunha. Era o que os apóstolos tinham lá no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos. Ao cumprir o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam lá fechados, trancafiados, porque Jesus tinha morrido. Eles estavam com medo, porque agora os judeus iam perseguir eles, porque eles eram os cristãos da época. Eles estavam com medo, faziam suas reuniões trancados dentro de casa. Mas quando veio esse poder não fez só com que eles falassem línguas, fez com que eles fossem testemunhas, abrissem as portas e gritassem que Jesus era o Salvador, e através desse poder de testemunhar o Salvador, aleluia, as pessoas, 3.000 almas se converteram. É esse poder. Então é um exemplo que eu quero nos dar, que nós, quando vamos ler a Bíblia, nós temos que tirar o óculos que colocaram sobre nós. O óculos que nós temos de uma tradição religiosa. Dê uma Bíblia para um católico. Você vai ver, ele vai achar aqui na Bíblia que Jesus foi crucificado no Carvalho. A
A Bíblia não diz carvalho, de jeito nenhum, mas toda vez que ele vai ler ali, e foi Jesus crucificado no carvalho. Por quê? Porque ele tem um óculos, que foi ensinado para ele, que Jesus foi crucificado num carvalho. O carvalho é uma madeira, mas a Bíblia fala no Calvário, que é um monte Calvário. Mas por quê? Porque é uma tradição. Ele tem um óculos chamado Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele lê com aquilo que ele aprendeu do padre, da madre e de todos os frades. Ele lê ali que é carvalho, mas é calvário, meu irmão, não é carvalho. Tira o óculos quando você for ler a Bíblia. Tira a tua visão. Pede para Deus quando você for ler Bíblia, meu irmão. Quando você for estudar a Bíblia. Quando você for trazer um estudo da palavra de Deus. Dobra o teu joelho antes e diz: Senhor, eu quero abrir a Bíblia e eu quero olhar com os teus olhos. Eu quero enxergar o que tu está dizendo. Eu não quero tomar a tua palavra e transviar ela. Eu não quero ler a tua palavra da forma como eu quero entender. Eu quero ler conforme ela é. Para me pregar. É por isso que conforme acontecem muitas doutrinas. É por isso que existem doutores que se apacentam aí, que ficam rodeados de pessoas, porque eles se apacentam a si mesmos, porque são doutores, eles falam bonito, mas eles trazem a palavra conforme o que eles querem. Quem pode abrir para mim João 5,39? Quem pode abrir e ler para mim João 5,39? Quem achou João 5,39, leia para mim em alto e bom som. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Muito bem. O que Jesus está mandando fazer? Não. Parece incrível, mas é o que eu estou dizendo para vocês. Nós temos que ler a Bíblia conforme ela está dizendo, não conforme você acha. Você leu ali e você está dizendo que Jesus está mandando nós ler a Escritura. Porque é uma coisa óbvia, ele quer que nós leiamos a Escritura. Mas nesse texto ele não está mandando ler a Escritura. Lê dois versículos antes, irmão Jacques. E o Pai enviou ele mesmo, vós nunca ouvistes a sua voz, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não creis vós. Isso. Daí ele está conversando com os escribas. Escute bem o texto, irmão. Ele está conversando com os escribas. Ele está dizendo: eu tenho maior testemunho do que João, mas vocês não crerem, né? O Pai é que me enviou. Eu vim aqui por causa do Pai, mas vocês não conhecem o Pai. Ele está conversando com os escribas. E aí chega numa certa parte, ele diz assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam que nela tem a vida eterna. E é essa Escritura que testifica de mim. Certo? Olha o verso 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Ele está dizendo assim: vamos imaginar os escribas com a Bíblia, né? Não tinha Bíblia naquela época, vamos supor, os escribas com a Bíblia em cima da mesa, 2, 3 escribas, estudando, e passa Jesus. Passa Jesus e vê eles estudando a Bíblia. E Jesus diz assim: o que vocês estão fazendo? Ah, eu estou estudando a Bíblia. Ah, vocês estão estudando as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna? É, isso mesmo. Pois é, elas que falam de mim, só que vocês não creem. Mudou o texto ou não mudou o texto? Mudou o texto? É isso que Deus está falando, é isso que a Bíblia está falando, é isso que Jesus está falando. Mas nós fizemos diferente, porque nós temos uma ótica. Viu como é fácil nós nos perdermos naquilo que nós estamos lendo? Porque eu estou lendo conforme eu quero que a Bíblia diga. E nós não podemos ler conforme eu quero. Eu tenho que ler conforme a Bíblia está dizendo. Aleluia. Estão entendendo, irmão? É incrível isso, mas é uma realidade. Jesus não disse aqui que é para nós ler a Escritura. Não que não seja, claro que é. Mas nessa oportunidade ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, ele está só confirmando. Vocês estão lendo? Estamos. Pois é, isso aí que vocês estão lendo é de mim que está falando, mas vocês não creem. Essa é a visão correta do que está sendo dito. E assim tem muitos textos. Tem aquele texto daquele homem rico que fez seu celeiro. Como é que nós lemos? Derrubou o celeiro, fez outro celeiro, maior ainda, botou tudo para dentro e sentou e disse: agora regala-te minha alma, come e bebe, porque tu tem fartura para muito tempo. Aí veio uma voz do céu e diz o quê? Louco?
Repete, irmão. Louco, se esta noite eu pedir a tua alma, para quem ela irá? Louco. Se hoje pedires a tua alma, para quem ela irá? A alma? Nós lemos assim, como o irmão disse agora. Louco, hoje mesmo pedirei a tua alma. E para quem ela irá? Mas não é para quem a alma agora. Não está falando quem vai a alma. Deus está falando sobre o tesouro a juntar. Deus está dizendo assim: louco, hoje mesmo pedirei a tua alma. E o que tu tens, isso tudo que tu juntou, a quem ficará? Falando sobre a vaidade do homem ter e não levar nada. De ele construir impérios e deixar às vezes para o filho que vai tocar tudo fora depois, porque não foi o filho que lutou, foi o pai. E Deus está dizendo isso. Louco, tu é louco. Tu fez tanta coisa, tu construiu um império, tu tem aí uma safra toda dentro de celeiro, e eu vou te pedir a tua alma hoje, isso tudo que tu fez, para quem vai ficar? Mas nós lemos ao contrário, porque nós lemos conforme nós queremos ver, e a Bíblia se lê conforme Deus quer nos mostrar. Amém? E assim tem vários textos. Então, irmãos, quando o apóstolo João diz ali que nós temos a unção que nos ensina, esta unção significa que quando você vai ler a Bíblia, você pede para Deus, através do Espírito Santo, que tem esta unção de te iluminar, e você ler a Bíblia conforme ela está dizendo, conforme ela está explícita. Não inventar, não tirar do contexto, não fazer como muitos fazem, criar doutrina, aleluia, de um texto fora do contexto, criam-se uma doutrina e levam milhares de pessoas para um abismo, fazendo como os escribas fizeram. E Jesus exortou eles, dizendo assim: ai de vós, capítulo 23 de Mateus, e verso 13, ai de vós, escribas e fariseus, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e não deixam que outros venham entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas, para o justificar e fazer longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Por quê? O que é um prosélito? O prosélito é um judeu convertido ao judaísmo sem ser judeu. É uma pessoa, por exemplo, se um romano quisesse ser judeu, quisesse ser da religião judaica, ele simplesmente chegaria para um sacerdote e diria: eu quero ser judeu. E o sacerdote diz: então você vai ser um prosélito. Você vai ser da religião judaica. Você não é de sangue, mas você pode ser por religião. Então agora nós vamos circuncidar você e você vai ser um judeu prosélito. Não é judeu natural, nascido em Israel, mas é um judeu por convicção, porque você aceitou a fé judaica. Isso é um prosélito. Então aqui Jesus está dizendo para os escribas e os fariseus: vocês são hipócritas, porque vocês rodeiam o mar e a terra buscando mais gente para ser judeu com vocês, mas essas pessoas que estão lá fora, que não conhecem o judaísmo, vocês trazem para dentro e ensinam. Eles já estavam indo para o inferno porque não sabiam. Aí vocês trazem aqui para dentro e ensinam errado, e estão indo 2 vezes para o inferno. E vocês, em vez de ensinar certo, estão ensinando errado. E é isso que está acontecendo hoje. As igrejas querem ganhar almas e fazem de tudo para ganhar almas. Rodeiam céus e terra para ganhar almas, para encher a igreja deles. As pessoas estão perdidas, adorando lá a imagem de escultura, adorando a tanta coisa que não é Deus. E eles trazem dizendo que Jesus é Deus e ensina errado. Duplamente estão indo para o inferno. Era melhor deixar lá, sofrendo lá, e alguém que pregasse a verdade, do que alguém mentir. Agora tira uma pessoa dessa que está com a mentira, tira ela de lá e traz para uma igreja de verdade. Você consegue? Não consegue. Porque você vai dizer: Jesus, ela diz: eu também tenho Jesus. É a primeira coisa. Eu também sou crente. Eu também tenho Bíblia. Eu sou evangélica também, como vocês. Mas ela está indo 2 vezes para o inferno. E qual é o culpado? Dos escribas e fariseus, dos doutores de hoje, dos pastores de hoje, que não ensinam a Bíblia como tem que ensinar,
estudar, não dizem para eles, olha, a unção que nos ensina é o Espírito Santo. Aprenda com o Espírito Santo a ler a Bíblia como ela é e não conforme a tua convicção humana. Oh, glória a Deus! A unção que vem dos santos, essa unção é o Espírito de Deus. Quando você for ler Bíblia, quando você for estudar, quando você for fazer alguma coisa relacionada à Bíblia, algum estudo bíblico, meu irmão, dobre os teus joelhos antes. Diga para Deus, Senhor, quando eu chegar perto da tua palavra, que eu tenha convicção do que eu vou ler é aquilo que tu quer me dizer, que eu não tenha a minha interpretação, que eu não venha interpretar a tua palavra, mas que ela seja interpretada pelo teu Espírito, que eu compreenda a tua palavra para mim não disseminar na igreja algo que não é verdade, para que o povo não se perca. Essa é a palavra de Deus. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção que vos ensina, a unção que vos ensina, o Espírito de Deus que nos ensina. Irmão, claro que para nós sermos um obreiro, passamos por algumas etapas, passamos por alguns estudos bíblicos, mas tem obreiro que mesmo passando por estudo bíblico, ele não tem um discernimento da palavra porque não recebeu o dom da palavra, certo? Agora tem irmãos que ainda não foram chamados a ser obreiro, mas eles já têm lá no banco, eles já têm discernimento da palavra. A palavra já lhe vem porque o Espírito Santo já lhe deu isso, a capacidade de entender a Bíblia, a capacidade de fazer um estudo bíblico, a capacidade de pregar a Bíblia livremente, sem gaguejar, sem ficar ali pensando, será que é isso mesmo, será que não? Por quê? Porque o Espírito de Deus, essa unção que é do Espírito, já veio sobre a vida dele. Só que isso nós todos temos, porque o Espírito Santo está sobre todos nós. Você pode não ter o dom da palavra, mas você tem o Espírito Santo que te ensina a palavra. Então busque nela. Busque nela. Aprenda com a palavra de Deus. Não aprenda com o que os outros falam. Uma certa feita, eu estava num culto, e aí o líder de jovem estava pregando, o líder, que era meu líder, eu era jovem naquela época, muito tempo atrás, então, né, ele estava pregando, e aí naquele embalo de pregar, ele disse assim, porque a Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, e continuou pregando. Eu vou pegar esse camarada aí. Como ele vai falar uma coisa dessa se a Bíblia não diz isso? Meu irmão, é o seguinte, se eu estou fazendo um estudo bíblico aí, e eu preciso desse versículo. Esse versículo que o senhor falou no púlpito hoje, mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Onde é que está? Tá ali na Bíblia, no Novo Testamento, ali, Mateus. O irmão me dá certinho o capítulo e versículo, porque eu tenho que botar, não adianta eu dizer, né? O irmão não concorda, que não adianta dizer, tem que botar escrito, né? Não, claro, estudo bíblico tem que botar tudo escrito. Então tá, irmão, no próximo culto eu te trago. Muito bem. Esperei o próximo culto, falei com ele, irmão, e o versículo aquele? Irmão, ainda não achei, mas eu te trago no próximo culto, você é barbada, tá ali, Mateus, eu tenho certeza que é Mateus, eu li esse dia ali. Então o irmão me traz. E passou os dias, passou os cultos, e o capítulo e o versículo aquele? Pois é, meu irmão, eu não achei ainda, mas eu vou achar. E foi. Acho que levou um mês. Eu disse, irmão, e o versículo aquele? Irmão, não achei. Eu disse, irmão, mas o irmão não vai achar, irmão. Você não existe. Como não existe? O pastor pregou, mas a Bíblia não diz. Essa é a diferença. A unção que nos ensina o que está na Bíblia, não o que o homem diz. Por isso que eu tenho muito cuidado no que eu prego. Porque nós somos formadores de opiniões. O que eu estou falando aqui, você vai sair daqui com aquilo ali formado na tua cabeça, é aquilo ali. Mas o pastor está dizendo certo? O pastor está lendo o que ele está falando? O pastor só está jogando as palavras e você está dizendo que é assim mesmo? A unção que nos ensina faz conferir as coisas. O Espírito Santo diz para você, é verdade, é isso aí. Né? Não é o que diz, para que veio o Espírito Santo? Vamos ler lá em João, capítulo 16, para nós terminarmos, para você ver a função do Espírito Santo. Tem gente que acha que a função do Espírito Santo é só fazer crente pipocar. Olha bem como não é. A Bíblia diz assim, irmãos, capítulo 16 de João, e verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então veja, o Espírito Santo, quando ele vier, porque ele já veio, ele é o Espírito da verdade e ele vos guiará na verdade. Ele vai fazer você entender a verdade é a palavra. Ele vai mostrar para você por dentro da palavra, a verdade. Agora tem gente que lê livro, como eu li um livro esse tempo atrás, que dizia uma revelação do inferno e do céu do inferno. Fechei o livro quando chegou naquela parte que dizia assim: e eu vi Jesus, eu fui no céu e vi Jesus deitado numa cama, numa rede, de costas. Meu irmão, desde quando que Jesus está deitado? Desde quando que no céu tem cama? Desde quando que no céu tem rede? Mas a irmã foi arrebatada. Mas se a Bíblia não diz, eu não creio no que a irmã diz. Eu creio no que a Bíblia diz. Porque o Espírito me guiará na verdade. E a verdade está na palavra. O irmão usado, o irmão deu um testemunho que ele foi no inferno e viu lá o lugar onde estava a chave. E o diabo que Jesus chegou lá e tirou a chave. Ficou só o lugar onde estava a chave. Irmãos, desde quando que Jesus foi lá e tirou a chave? Não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que ele tem a chave. Não que ele foi lá tirar. Ele tem. Porque é ele que abre, é ele que fecha. Ele tem o poder, ele tem. Ele não foi lá buscar do diabo. O diabo não tem nada. O diabo nem mora no inferno. Mas é a cultura. É o que nos pregam. Mas a Bíblia diz que a unção que está sobre nós nos faz nós entrar na Bíblia. E começar a ler a Bíblia, entender a Bíblia. E ver que ela tem a verdade. Ela contém a verdade. Nós vamos pregar a verdade. E a Bíblia, somente a Bíblia, pela unção do Espírito Santo, vai fazer diferença na nossa vida. Mas pastor, mas eu vi lá em Apocalipse Jesus com a chave. Claro que tu viu. Jesus ali está escrito: eu tenho a chave da morte e do inferno. Mas ele não disse que eu fui lá no inferno buscar. Não tem isso escrito. Amém, irmãos?